Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós leremos alguns versículos do capítulo 2. Filipenses 2, de 1 a 11. O tema da nossa meditação neste dia é uma vida à sombra da cruz. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vida à sombra da cruz. Uma parcela significativa dos bilhões de cristãos que existem neste mundo tem muita dificuldade de entender o que é o Evangelho de Jesus. O que é os seus ensinamentos, o que é ser seu discípulo, o que é viver em comunhão, o que é viver como igreja. Qual é o significado da sua cruz, o que ela representa para cada um de nós. Nesse texto, Paulo escreve aos Filipenses mostrando algumas realidades importantes que todo cristão precisa entender. Todo cristão precisa compreender para que ele possa revelar na sua vida a presença da cruz de Cristo. Há um apelo de Paulo para que os crentes de Filipe possam demonstrar na sua vida uma série de características que trariam grande gozo à vida do apóstolo. E é por isso que ele apela para a igreja de Filipenses que eles possam evidenciar na sua prática, no seu dia a dia, características daqueles que seguem a este Jesus que foi crucificado. A primeira lição que precisamos aprender nesse texto é que uma vida à sombra da cruz é uma vida em comunhão uns com os outros, revelando o amor que temos uns para com os outros, porque esse é o segundo grande mandamento. Paulo diz no versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O desejo de Paulo é que a nossa vida, na nossa comunidade de fé, possa ser uma vida de unidade, uma vida de comunhão tão intensa que possamos pensar na mesma direção. Ainda que sejamos indivíduos com histórias diferentes, vindos de classes sociais diferentes, mas que possamos pensar na direção do reino de Deus, sermos guiados pelos valores de Cristo Jesus. Este era o pensamento da igreja, a chamada igreja primitiva do período apostólico. Tinham todos tudo em comum. Não havia ninguém que passasse qualquer tipo de necessidades, porque uma era a alma de toda a congregação. O texto de Atos nos fala isso. Havia uma unidade intensa, uma preocupação uns com os outros, um mesmo pensamento de servir a Deus, de servir a comunidade, de servir os cristãos. Este era um pensamento lindo e foi assim que a igreja impactou o mundo, revelando a sua unidade. E o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos, porque esta comunhão, esta parceria, esta intimidade chocava os ímpios, porque o Império Romano, a sociedade romana não pensava assim. Era cada um por si, cada um tentando, pela força, galgar os degraus do poder social do Império Romano. Mas a ética cristã e os ensinamentos cristãos não são esses. Pelo contrário, somos convocados a colocar de lado o nosso egoísmo, o nosso individualismo e pensar na coletividade da comunidade da fé. É por isso que no verso 3 ele nos diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Que lição Paulo nos dá aqui?
Nós temos uma tendência muito grande a considerar a todo momento os outros inferiores a nós mesmos. Nós queremos ser melhores em tudo. Cantamos melhor, pregamos melhor, oramos melhor, temos mais intimidade com Deus, pensamos que somos os melhores cristãos do mundo, sempre em detrimento do outro. Mas o ensinamento do Evangelho de Jesus vai de encontro a tudo isso. Ele nos convoca a uma vida de humildade, a considerar o outro superior a nós mesmos, a nada fazer por contenda. Quanta briga há no seio das nossas igrejas, quanta briga há no seio de nossas famílias, quantas contendas completamente desnecessárias. Por isso que ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória. Não seja tomado pela soberba, não busque o elogio dos homens, busque a glória de Deus. Porque nós temos o exemplo maior. E este exemplo é o que Paulo passa a falar agora a partir do verso 5. Esse era um hino da igreja primitiva. A igreja primitiva utilizava dos seus hinos para comunicar as verdades da fé a uma grande parcela dos cristãos que não sabiam ler e também os livros eram escassos. Então os hinos eram uma forma de educar os cristãos na nova doutrina de Cristo. E ele disse, sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e estando em forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos nos esvaziar. Precisamos seguir o exemplo de Cristo e crucificar o nosso eu. Ele mesmo diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Somente os condenados à morte carregavam a cruz. E o cristão carrega essa cruz porque ele tem que crucificar o seu eu diariamente, para que ele possa viver em comunhão com o seu próximo, para que ele possa dispensar a vanglória e a contenda, para que ele possa considerar o outro superior a si mesmo, ele precisa crucificar o seu eu. Como tem sido a minha e a sua vida? Nós temos sido guiados por esses valores? Ou temos deixado nosso eu reinar, imperar em nossas vidas? Estamos procurando os aplausos dos homens, somos contenciosos, a todo momento estamos brigando por picuinhas, coisas pequenas, criando contenda em todos os lugares. Nós que professamos a fé em Cristo, que chamamos a nós mesmos discípulos de Cristo, precisamos seguir o seu exemplo de obediência. E obediência até a morte e morte de cruz, uma morte vil que Cristo sofreu. Ele é o nosso exemplo. Alguém já disse que o Evangelho se resume a 3 letrinhas. O-B-D-C. Desculpe, 4 letrinhas. O-B-D-C. Você tem sido obediente? A obediência é mais importante do que o sacrifício. Não adianta fazer fogueira de Israel. Não adianta doar para o pregador da televisão se você não obedece a Deus em seus mandamentos. Não adianta você achar que o seu coração é maravilhoso. Não. Tem que obedecer. Uma vida à sombra da cruz revela Jesus em nossas vidas, revela o crucificado, revela a sua cruz. Que Deus nos abençoe nesse dia, possamos revelar ao mundo que seguimos ao Cristo que foi crucificado, morreu e que ressuscitou e voltará em glória para buscar os seus.